Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Bem-vindos a esse que é o último Política na Veia do ano. Não é o último, é o último do ano. A gente espera estar aqui novamente no ano que vem. Se tudo que não vai ser o último ano. E não será o último ano. Ou se tudo der errado, né? Estaremos aqui se tudo der certo ou se tudo der errado, nos nossos objetivos pessoais. Mas um ano emocionante, não, Nassif e Cláudio Couto? A gente começou, assim, de muitos acontecimentos. A posse do Lula, depois, logo uma semana depois, o 8 de janeiro, o Brasil, de novo, na ribalta internacional, também com altos e baixos, com crise mais natural. Inclusive, no fim do programa passado, eu terminei dando início à conversa dessa semana, que era preciso fazer uma escolha diante de tantas frentes que era preciso enfrentar. Depois de 4 anos da discussão bolsonarista, o Lula escolheu, a mim parece ter sido uma escolha sensata e essencial, que era levar o Brasil de volta à comunidade internacional, depois de 4 anos do Brasil pária, do Brasil sendo escanteado, o Bolsonaro conversando com um garçom brasileiro em reunião importantes da ONU, do G20. Isso, obviamente, tem seus custos. O Brasil, ao se recolocar buscando uma voz própria, sofre. O Lula falou certas coisas que foram criticadas e são criticáveis, ao mesmo tempo levantou novas bandeiras, né? Nós temos agora a questão climática, o meio ambiente como uma das frentes da política externa. Vivemos aqui também problemas aí, desde a apuração do 8 de janeiro, um certo deslocamento da crise política, que antes era entre Executivo e STF, na época do Bolsonaro, agora é STF com o Congresso, mas também resvala no governo, no meio do caminho. Você tem essa tentativa de retomar um crescimento econômico. Quer dizer, então, são muitos assuntos aqui, um ano muito, muito rico de possíveis análises. Eu vou começar na CIF com outro fazendo assim, uma coisa. Vamos tentar fazer assim, ideias em bloco, assim, se é possível, e vocês tenham liberdade para falar o que quiserem. Mas eu começo a dizer, o que vocês destacariam como ponto alto, ponto positivo desse primeiro ano do governo Lula? Depois a gente vai para os negativos. Bom, é o que a gente já discutiu também a semana passada, que ele definiu uma estratégia com tantos inimigos, tantas vulnerabilidades. Ele tinha que escolher os aliados, escolher com quem brigar e com quem não brigar. Então, o que ele fez? Em relação ao mercado, o Haddad compôs com o mercado plenamente, sai com essa reforma tributária, agora sai fortalecido. Com as Forças Armadas, ele, em vez de colocar o ministro dele como ministro da Defesa, colocou um representante das Forças Armadas como ministro da Defesa, mas deixou baixar a poeira lá, cedeu em tudo que foi necessário aí para o Congresso, para o Lira, para poder aprovar as tais reformas, e montou um pacto político relevante com o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, hoje o pacto de governabilidade é entre Lula e o Supremo Tribunal Federal, e a ida do Flávio Dino e do Gonê, a indicação sela esse pacto. Né? Porque o Dino, o que ele vai levar para o Supremo? Ele vai levar aquele jogo de cintura para aproximar com o Congresso, já que os conflitos hoje são entre Supremo e Congresso. E o Dino tem mais do que experiência aí para montar esse pacto. E o Gonê, para garantir também um pacto com o Gilmar e com o Alexandre de Moraes, para garantir a não militância aí do Ministério Público Federal. O que demonstra também uma mudança de estilo do Lula, uma grande desconfiança em relação aos seus instintos. O Lula era um cara que confiava no seu instinto estupendamente lá. Depois, ele sai em 2010 consagrado, atuando instintivamente com aquela sabedoria, e daí ele vê 2010 tudo desmoronando, com ministros que tinham sido indicados por pessoas em que ele confiava e tudo. Então, entra um Lula muito desconfiado de tudo, muito inseguro também, e fecha o ano com essa reforma aí da tributária. E com um dado interessante, eu estava vendo o Estadão agora, o Estadão prevendo um bom ano para o ano que vem,
o Estadão, que dizia que estava tudo errado. Mas por que ele faz isso? Porque o mercado precisa que... Ele está querendo investir agora novamente esse espaço para propaganda do mercado imobiliário, e o mercado imobiliário precisa de otimismo. Então, o Lula entra agora numa outra etapa agora, para o ano que vem, com um grande desafio, que vem nos 3 primeiros 4 meses aí, que é essa LDO, essa Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai apertar o calo aí. Daí a gente vai ver se o Haddad realmente, a estratégia do Haddad, que foi bem sucedida até agora, se resiste aí ao próximo orçamento também, né? Mas ele entra, ele sai, ele termina o ano, efetivamente, o Lula aí muito mais fortalecido que no começo, apesar de ter desperdiçado muitas oportunidades abertas pelo 8 de janeiro. A principal delas é o enquadramento dos militares. Bem, eu acompanho aí o Nassif na avaliação. Eu acho que é muito por aí mesmo. Vou começar pelo final do que ele disse, né? Eu acho que realmente se perdeu uma oportunidade de enquadrar mais claramente os militares, né? Para a gente tentar isolar de vez esse risco, né? Que atormenta a nossa democracia desde sempre, desde que ela existe. A gente pode falar que atormenta a República desde que ela existe, né? Se a gente quiser voltar mais no tempo. Mas, pelo menos desde que o Brasil vive pela primeira vez uma democracia a partir de 45, né, depois com a interrupção do regime militar, a gente tem aí esse fantasma dos militares pairando sobre a democracia brasileira, e o 8 de janeiro teria sido realmente uma oportunidade, por exemplo, de tirá-los de algumas posições-chave, como é o caso ali do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional, né? Se poderia civilizar, digamos assim, aquele gabinete, né? Civilizar também a segurança do próprio presidente da República a partir daí, deixando os militares afeitos apenas àquelas coisas que de fato lhes competem, né? Que são questões atinentes à proteção das fronteiras, né? A garantir a soberania externa do país, e não resolver problemas de ordem interna. Mas, enfim, se perdeu essa oportunidade. Acho que o Lula teve um governo muito marcado ao longo do tempo por ser acomodatício, né, por estar o tempo inteiro ali colocando algodão entre os cristais, né, e acho que ele de fato fez isso ao longo de todo esse primeiro ano, talvez para também evitar fontes de atrito que pudessem desviar sua energia e sua atenção de outros temas que para ele eram mais importantes, notadamente essa reinserção internacional no Brasil, ou do Brasil, né, no plano internacional. O Brasil que havia se tornado propositalmente, né, por parte do governo anterior, um pária internacional. Isso não foi à toa, né, foi algo diligentemente trabalhado tanto por aquela diplomacia lunática, né, do Ernesto Araújo, mas também pelo comportamento do Bolsonaro ao se relacionar com outros chefes de Estado de governo, ao se dirigir a outros governos, às suas próprias famílias, né? A gente se recorda daquelas menções que Bolsonaro, Paulo Guedes fizeram, por exemplo, a esposa do Emmanuel Macron, só para a gente pegar aqui um elemento de ilustração. É claro que isso foi um desastre do ponto de vista da nossa inserção internacional, e o Lula passou boa parte, a ser mais exato 2 meses, pelo que foi contabilizado, desse primeiro ano de governo, refazendo esses laços, né? Imagino que agora, né, no segundo ano, ele possa permanecer mais voltado a questões nacionais, embora isso não vai deixar de existir essa demanda internacional para a presença do Lula, mas ele vai poder se ocupar de questões internas mais diligentemente. E eu chamaria a atenção que para essas questões internas, a gente tem um governo que teve que se ocupar primeiro de ser reconstruído, né? Afinal de contas, o bolsonarismo foi um processo de destruição do país, em particular da máquina governamental. Nós tivemos um desmonte aí de uma série de burocracias especializadas nas suas áreas. Vou ilustrar aqui com uma, né, que é o caso da burocracia da área ambiental, né, uma área propositalmente escolhida pelo bolsonarismo como uma área inimiga, tanto que colocou um ministro antiambientalista para cuidar do meio ambiente, né, o Ricardo Salles, o homem da boiada, e não à toa afastou, perseguiu funcionários do IBAMA, do ICMBio, justamente porque eles cumpriam suas tarefas, porque eles cumpriam as suas funções institucionais. E aí essas pessoas eram castigadas, eram punidas, eram vítimas de assédio institucional, substituídas por gente que não entendia patavina daquilo que deveria fazer. Nós vimos ali o Ministério do Meio Ambiente ser coalhado de PMs, ser coalhado de militares, sem qualquer entendimento de como aquilo devia ser levado adiante. A gente viu isso em outras áreas, viu na política indígena, viu na política cultural, viu na educação, viu no Ministério da Saúde, né?
dirigido por um inepto como o general Pazuello, aquele sujeito que sequer sabe a diferença entre hemisfério sul e hemisfério norte, entre Amazonas e Amapá, e mesmo assim tinha que cuidar de logística no exército. Eu fico imaginando para onde ele mandaria os tanques agora, né? Com o conflito ali na fronteira brasileira norte. Ele talvez mandasse para o Rio Grande do Sul, né? Porque realmente não tinha a menor noção de como organizar qualquer coisa, e coalhou o Ministério da Saúde de coronéis que deram origem àquela máfia dos coronéis envolvidos na tentativa da compra de vacina sem comprovação de funcionamento. Quer dizer, o governo que não comprava vacina, que tinha comprovação de funcionar no tempo certo, e depois tinha ali uma máfia de coronéis alojada no Ministério da Saúde, no lugar de gente que realmente deveria estar ali, porque entende de saúde pública, e tentando ali se locupletar comprando vacina indiana que não funcionava. Então, veja, isso é só para ilustrar esses casos da saúde e do meio ambiente, mas a gente pode andar para outras áreas e ver isso acontecendo também. Esse desmonte da burocracia pública, a descontinuidade de políticas públicas fundamentais que foram desestruturadas, e, de novo, tudo isso de propósito, isso não foi casual. Bolsonaro, inclusive, chegou, né, na sua proverbial sinceridade que ele tem de vez em quando, a dizer isso. Lá, quando foi aos Estados Unidos pela primeira vez, foi jantar ali com o subsofista da Virgínia, lá, o Olavo de Carvalho, né, e disse que o governo dele estava lá primeiro para desconstruir muita coisa. Esse era o propósito. E, de fato, ele fez isso. Né, ele devastou a administração pública brasileira. E também, né, na relação com o Congresso, um presidencialismo de abdicação, né, em que ele resolve que não vai ter base de sustentação no Congresso no primeiro momento, né, que não tem nada a ver com liderar processos de negociação das propostas do governo, manda as coisas para o Congresso quando manda e fala, agora não é problema meu, agora isso é do Congresso, e de fato agia dessa forma, foi permitindo um empoderamento do Congresso que culminou nisso que a gente tem hoje. Né, num Congresso muito mais hostil a qualquer governo, né, mais ainda um governo que, do ponto de vista programático e ideológico, está mais distante, ao menos no que se refere ao núcleo duro, à própria presidência da República, do que é o grupo dominante nesse Congresso muito à direita, mas não é só que ele é à direita e ele é muito empoderado. Por quê? Porque se permitiu que esse Congresso se empoderasse por esse presidencialismo de abdicação que o Bolsonaro implementou no país, né, deixando para o Congresso cuidar das coisas. Aí vem, depois que já tinha ocorrido lá atrás, ainda no governo Dilma, emenda impositiva individual, vem emenda impositiva de bancada, vem orçamento secreto, vem, consequentemente, o empoderamento do presidente da Câmara vis-à-vis os líderes partidários, que pedem capacidade de coordenação das suas bancadas. Isso vai tornando a relação com o Legislativo muito mais difícil. Então, se eu fosse resumir o que foi esse primeiro ano de governo Lula, eu diria que foi um governo que precisa governar em tempos difíceis, né? Muito difíceis, e por conta do quê? Aí sim, de uma verdadeira herança maldita que foi deixada pelo Bolsonaro. Né? Olhando para trás e vendo que se falava de herança maldita do Fernando Henrique, poxa, aquilo era um bálsamo. O que você tem hoje aqui, isso sim é uma verdadeira herança maldita. Lá você tinha divergências programáticas, mas você tinha um governo estruturado, organizado, um país que estava funcionando. Agora, isso que o Bolsonaro deixou é devastação pura. E aí o governo precisou se ocupar durante esse primeiro ano de reconstruir tudo isso. Agora, ainda assim, me parece que conseguiu avançar para além de retomar políticas interrompidas, Bolsa Família, mais médicos, uma série de outras coisas, conseguiu, pelo menos, propor algumas coisas que são avanços reais, né? Um novo marco fiscal, a política de reforma tributária, tudo isso é um avanço real. E veja, reforma tributária é um negócio que parecia impossível e que depois de tanto tempo se discutindo, foi aprovada e gerando um arcabouço muito melhor do que o anterior. Tem ainda insuficiências, nas negociações a coisa não sai exatamente como se desejava no início, mas isso é assim mesmo na democracia. Então me parece que é um governo que, além disso, conseguiu ser bem sucedido nas suas principais propostas na esfera legislativa. Acho que pode começar a colher alguns frutos disso a partir do segundo ano, mas ainda terá tempos difíceis durante o próximo triênio. Agora, dizer, sobre a política externa, eu queria lembrar também da época do Bolsonaro, não só a referência à mulher do Macron, mas o fato dele ter se recusado a receber o chanceler francês e feito questão de postar nas redes que ele estava cortando o cabelo. Exato. É melhor cortar o cabelo que... Quer dizer, foi o primeiro grande enrosco que travou. Agora, a gente na política Desse convite ao presidente de Portugal, né, para o almoço. Sim, depois da visita. E também, lembrando, o 7 de setembro, ter colocado o presidente de Portugal de lado para receber, para dar espaço para o velho da Havan,
Inacreditável, rapaz. com aquela roupa, né? De periquito, né? O periquito. O Zé Carioca. Ali era o caso, ali era o papagaio de pirata, literalmente. Né? Inclusive com aparência de papagaio, né? Mas Agora, os papagaios são animais muito simpáticos, muito inteligentes. Acho que comparar os papagaios ao velho da van é um insulto aos papagaios. Sim. Que agora ele está metido em outras frentes patrióticas. Exatamente. Ele agora está preocupado com a pichação. Então, agora, a gente teve na política externa também, quer dizer... Não, me permita só dizer uma coisa, né? O sujeito que encasqueta com os grafites, não é pichação. Grafite. Os grafites, né? Lá na sua cidade, como é que chama? É Brusque, né? Os grafites em Brusque, sendo um indivíduo que em todo o país vai lá e bota uma réplica horrenda da Estátua da Liberdade na frente da loja e uma réplica ainda mais horrenda da Casa Branca na loja, quem é esse cara para criticar qualquer coisa do ponto de vista estético? E ainda que se veste de Zé Carioca. Quer dizer, Zé Carioca. Realmente o rabo abanando o cachorro, né? É isso, bem lembrado. Bem, a gente teve o acordo Mercosul-União Europeia, não avançou. Aparentemente havia um esforço real do Brasil para isso, mas também diria que foi talvez a melhor solução, porque os termos do acordo já eram ruins e pioraram depois que a União Europeia decidiu, por conta própria, impor regras ambientais. Quer dizer, eu vou decidir aqui se vocês estão cumprindo ou não as regras a nosso talante e podemos tomar medidas. Também já não é interesse da França, não é interesse da Holanda. Eu acho que, por maior esforço que se faça, é um acordo que já nasceu morto. Eu acho que ficará assim para as calendas. Mas o Brasil tentou, na política externa, ali alguma brecha nessa recomposição da Guerra Fria Mundial, vamos dizer assim. Né? Nem Estados Unidos, nem China, está tentando achar um caminho. Não está fácil, o ambiente é um ambiente hostil, temos uma guerra na Ucrânia, temos agora esse revide desproporcional de Israel na faixa de Gaza, sem data para acabar. Né? Apesar da pressão dos Estados Unidos e dos aliados, Israel promete uma ocupação longa na faixa de Gaza. Ontem entrevistei o Celso Amorim para a edição de fim de ano da revista, que vai para as bancas esse final de semana, e ele me disse um dado importante. Quando você pensa no que está acontecendo na faixa de Gaza, a partir da perspectiva da morte, do assassinato de crianças, é a maior tragédia de uma batalha da história das guerras modernas. Você não tem isso. Nem na Segunda Guerra você teve proporcionalmente uma morte de crianças desse tamanho. Porque essa é a intenção de Israel, né? Vamos ser objetivos. É eugenia, é limpeza étnica e é um genocídio proposital, né? Na verdade, a ideia é tirar os palestinos da face da terra. Sim. Ou mandar para o deserto, né? Assim, talvez essa seja a solução famosa, né? Para eles. Seremos condescendentes, nós somos um, vocês vão morar no deserto. Vão dar 40 anos no deserto do Sinai até achar a terra prometida de vocês. Agora, mas assim, dizem, era um ambiente hostil. Então, obviamente, o Lula, o Brasil a se recolocar e querer ter uma voz, obviamente, tem momentos de acertos e de erros, mas é parte do jogo. Eu acho que o balanço geral para a recolocação do Brasil é muito positivo. A agenda, apesar também de você ter aderido ao OPEP+, que parece em si uma contradição, você teve avanço nessa agenda, teve uma queda do desmatamento na Amazônia, você tem novas políticas, elas estão mais claras, e você tem um retorno, tanto que você tem um retorno do apoio dos países ao Fundo da Amazônia, não só da Noruega, da Alemanha, mas dos Estados Unidos e outros oferecendo dinheiro. Então, nesse ponto de vista, foi interessante. Agora, o Cláudio tocou num ponto importante, Nassif, eu queria que a gente retomasse aqui. Vocês acham que esse enfrentamento com o Congresso é um dado daqui até o final do governo, é parte dessa agenda? Ou, por exemplo, na próxima eleição, não sendo Arthur Lira na Câmara, principalmente, pode ter uma mudança? Vamos lembrar que você teve um certo acordo com o Arthur Lira, que andou quieto ultimamente, e aí naquele jogo de policial bom e policial mau se inverteu, né? O Arthur Lira virou policial bom, e em certa medida, e o Rodrigo Pacheco virou policial, quer dizer, o Senado passou a criar problemas. E a gente teve essas derrotas de fim de ano que não precisam ser registradas, quer dizer, a queda dos vetos do marco temporal, a queda dos vetos da desoneração tributária, ou seja, também aquele discurso do Congresso que fica falando de ajuste fiscal, comprando esse discurso, ao mesmo tempo libera vários setores
sem nenhum retorno para a sociedade, para que eles contribuam menos para a Previdência e deixem um rombo nas contas. Mas voltando a esse ponto, o Congresso, essa disputa para o Congresso é parte da realidade até o fim do governo Lula ou pode ter alguma mudança? Eu acho que esse primeiro ano aqui você teve muitas reformas aí que o Lula queria que fosse aprovado. A estratégia do Haddad. Né? A estratégia. Então, agora o Lula tem condição de fazer uma política proativa que independe do Congresso. Por exemplo, ele começa agora uma campanha para tentar unificar o país. Ele não tem a bandeira ainda. A bandeira não basta ser o Bolsa Família e tudo, que são iniciativas fantásticas, mas já cumpriram a sua etapa. Né? Por exemplo, ele tenta se aproximar dos evangélicos. Então, você tem duas medidas aí. Uma medida muito interessante, que é fazer um acordo com os evangélicos para eles identificarem pessoas vulneráveis para serem incorporadas no Bolsa Família. Daí tem um segundo acordo, que é estimular as comunidades terapêuticas, que é o que tem de mais atrasado aí no tratamento aí de viciados. Né? Eu tenho insistido aí que a grande bandeira que o Lula deveria empunhar aí é a bandeira da produção. O Bolsonaro conseguiu mobilizar, porque a gente tem um país que o único setor que tem voz é a Faria Lima. Então você pega o interior todo que é bolsonarista, por quê? Porque não tem Estado lá. O Estado só vai, na forma de fiscal, buscar impostos lá. Não tem nenhuma participação. E, digamos, essas políticas de austeridade aí que foram implementadas por todos os governos, tornaram, digamos, o cidadão muito mais afastado do Estado. Então, o que foi o segredo do Bolsonaro? Pô, vocês vão participar agora da salvação do país. E deu missões malucas aí, mas até as missões malucas eles aceitaram. Rezar em porta de quartel, rezar para disco voador, rezar para pneu e tudo. Então, o Lula, ele tem que pegar uma missão, digamos assim, que seja de alcance geral. E, para mim, a missão de alcance geral a produção, para justamente diferenciar da financiarização. O que é a produção? A produção engloba pequena empresa, média empresa, grande empresa, federações de indústria, de comércio, cooperativismo, centrais sindicais, que elas são fundamentais para o emprego, agricultura familiar, MST. E você tem que entrar com um trabalho pesado para mostrar para esse pessoal humilde que faz lá a sua camisa, faz o seu... que eles estão ajudando a construir o futuro. Tem que acabar com essa fantasia de que o herói nacional é o trader aí, é o cara. O cidadão comum tem que entender que ele é parte integrante do país. O Brasil já tem ferramentas fantásticas aí que até agora não foram utilizadas, aí que são as conferências nacionais e os fóruns de participação aí. Então, acho que se o Lula pegasse essa bandeira do trabalho, da produção, para ser mais abrangente, ele conseguiria juntar todos esses setores. Eu acho que conseguiria adesão até da rede de associações comerciais, que é o que tem de mais bolsonarista aí. Porque o sujeito vai ver, é o ponto em comum. Você pega os evangélicos, qual é o ponto central dos evangélicos? O sucesso pessoal dos seus seguidores aí. Qual que é o ponto do MST? É você ter sucesso econômico lá para integrar as pessoas. A pequena empresa, que é totalmente abandonada. Então, eu acho que tem que ser um esforço maciço. Aí parece que tem um belo presidente da Confederação Nacional da Indústria, aí tem o Josué, aqui da Fiesp, tem o MST, que é uma experiência fantástica, tem o cooperativismo, que ainda é uma força, ainda não, que se tornou cada vez mais uma força relevante aí, e o ponto em comum é isso. Tira foco da Faria Lima, dá uma banana para a Faria Lima, e mostra para esse pessoal que eles são os heróis nacionais. O cara que está lá na sua fabriqueta de fundo de quintal fazendo, ele tem que ter a convicção de que aquele trabalho humilde dele lá está ajudando a construir o país. Isso é muito mais concreto do que rezar para disco voador, rezar para pneu e tudo, rezar em porta de quartel. Então, eu acho que falta o Lula. Ele agora, ontem, teve uma reunião com os ministérios, a contagem que ele está fazendo é a avaliação qualitativa, que ele não é qualitativa, é quantitativa.
Ele está analisando os ministérios pelo tanto que eles conseguiram gastar das verbas definidas e pelas viagens que fizeram para fora e para dentro. Pô, você pega o Ministério da Educação aí, que é cota petista. Você tem as cotas do DEM, você tem lá os Juscelinos da vida lá, você fala, eu não posso mexer. A educação é cota petista. E daí você põe um ministro que entrega tudo para a Fundação Lema, gente. Acaba com a educação inclusiva, aí destrói a educação inclusiva. Esse negócio do curso médio aí não recebe ninguém que pense contrariamente aí aquele modelo Lehman aí, permitiu uma tentativa de negociata que foi denunciado aí, que foi aquela questão do satélite para integração das escolas, que um clube de bilionários aí, liderados pelo Lehman, definiu as funcionalidades da. Então, era uma super banda para escolas, que não há necessidade de super banda, e o único que poderia atender era o Elon Musk. Então, digamos, ele vai ter que fazer essa reforma ministerial, mas eu acho que um ponto central, a saúde ele tem as críticas, mas a saúde tem um baita respaldo aí da Fiocruz e tudo, mas a educação acho que é um ponto central aí para essa reviravolta aí que vai ter que... E, principalmente, conseguir a bandeira unificadora. Porque se o presidente não dá o discurso, é cada um por si. Então fica essa barata tonta aí. Muitos ministérios que fazem coisas que não chegam até a opinião pública, porque não tem uma articulação ainda da questão da comunicação, mas eu acho, por outro lado, você tem, digamos, quando você pega as pesquisas aí, um otimismo do brasileiro em relação ao próximo ano e uma baita de uma vontade de unificação do país e de ver o futuro. Então, o Lula vai ter que criar voltar a acreditar no taco dele aí, criar essa utopia Brasil e colocar todo mundo nessa direção. Cláudio Couto, deixa eu só falar um pouco da educação, dois pontos. O primeiro por falta de uma articulação maior do próprio governo, estamos prestes aí do Congresso reimpor, reafirmar esse projeto do ensino médio aprovado no governo Temer, já que o relator do projeto lá era então o ministro que colocou isso em curso. E depois eu contar o que eu estou aqui em Lisboa, meus filhos estão, um deles já saiu, mas o outro está no ensino médio aqui, e você faz e aqui é esse modelo, onde você tem 4 grandes áreas, onde você escolhe, e depois você deixa de ter várias disciplinas. Meu filho, por exemplo, está agora no ensino médio, foi para a área de artes, que ele pode fazer arquitetura e outras coisas, mas aí tem matemática, mas não tem. Tem português, filosofia, mas não tem mais nenhum tipo de disciplina. E eles são obrigados muito cedo a escolher um ramo que depois eles não podem desfazer, e eu não sei se exatamente é uma coisa tão estimulante como se vendeu essa ideia. E o fato é que o Brasil perdeu essa oportunidade, o governo perdeu essa oportunidade de discutir. Esse era um dos temas essenciais, que era essa reforma do ensino médio, que não só mal feita, como mal implementada. A gente também perdeu a oportunidade da Eletrobras, de rediscutir o modelo de privatização da Eletrobras, entre outros temas. Mas eu só queria colocar esses pontos, Cláudio Couto. Estava falando, a pergunta era sobre o Congresso, né? Se esse é o novo normal. Né? Não, é o novo normal, pode contar com isso, né? A gente viu, inclusive, na semana aí que passou, quando teve aquela votação dos vetos, né, presidenciais, que até teve ministro que ficou um dia a mais ali, ministro que tinha sido licenciado para votar no Senado pela indicação do Flávio Dino, e que resolveu ficar um dia a mais ali no Senado para poder votar contra os vetos presidenciais. Eu estou me referindo lá ao ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, que resolveu, sendo membro do governo, votar contra o governo que ele integra. É uma coisa surreal. Agora, por que um sujeito desse não é demitido pelo presidente? Porque está difícil demais. E, enfim, ruim com ele, pior sem ele. Eu acho que esse é o cálculo que o presidente acaba fazendo, e engole esse sapo, porque o sujeito volta para o governo, volta a integrar o ministério, mesmo tendo votado contra o veto presidencial. É claro que a gente pode discutir que, eventualmente, houve ali uma negociação de que parte seria vetada, que parte não seria. Enfim, o Padilha, ao que tudo indica, participou dessas negociações para ter uma política de redução de dano. Mas a relação com o Congresso tem sido, em grande medida, isso, né? Política de redução de danos. E aí, quando você trabalha
previsto, é tudo muito mais complicado, é tudo muito mais difícil, né? Grande parte da agenda que você tem não é a sua agenda, é a agenda do Congresso. Claro que, enfim, até um certo ponto isso é legítimo, o Congresso também saiu das urnas, eles não caíram do céu, né? Eles nem emergiram do inferno, embora alguns possam pensar dessa maneira. Eles estão lá porque os eleitores os colocaram lá, como colocaram o presidente da República nos colocaram. Então tem representatividade. Mas é claro que aquilo a que nós estávamos habituados até 2015, pelo menos, que era um governo com capacidade de pautar a sua agenda, de fazer com que o Congresso a chancelasse e levar adiante, claro, negociando, reduziu muito. Ou você tem que engolir os Justelinos da vida, tem que engolir os Carlos Fávaro da vida, porque, afinal de contas, se você expele essas figuras do governo, você pode expelir também votos que hoje, para certas agendas, são absolutamente fundamentais. Então, é realmente uma situação muito complicada, essa na qual o governo está, e eu entendo que alguns avanços que a gente gostaria que tivesse acontecido e não aconteceram, se devem a essa dificuldade objetiva. Né? Não dá para você dar murro em ponta de faca. Né? Por mais que o governo tivesse disposição para fazer avançar algumas agendas, elas não avançariam no Congresso. Né? Então tem que escolher quais brigas comprar e quais brigas não comprar. Me parece que essa escolha de Sofia foi o que o governo fez em vários desses casos. Falar, a gente já citamos aqui alguns ministérios, alguns ministros, eu levanto esse ponto agora, assim. Falando assim, qual foi o melhor, o mais atuante, o mais interessante ministro desse primeiro ano do governo? Nassif Couto. Bom, você teve o Flávio Dino aí, que teve uma atuação muito proativa, né? Eu gosto muito da ministra da Saúde aí, porque ela pegou uma área em que a máquina pública foi efetivamente desmontada mesmo. Está fazendo um trabalho fantástico, inclusive na questão digital aí, com atuação aí, talvez, da mais brilhante personagem pública que eu conheci aí nesses anos todos, que chama Anistela Haddad. A Anistela... A esposa do Fernando Haddad. Mas ela, digamos, muito do que o Haddad fez lá no Ministério da Educação tinha a mão da Anistela. Né? Então, o Haddad, ele, dentro da... Eu acho que a estratégia foi limitada. Eu acho que essa questão do arcabouço, ano que vem, a gente vai ter a prova do fogo. Né? Mas ele foi, digamos, essa persistência dele, essa insistência dele na racionalidade, não amenizou, não amoleceu o coração do Roberto Campos Neto. Eu acho que ele cometeu um erro de análise lá, de achar que, com argumentos, o Campos Neto ia se render aí e acelerar a queda da Selic, né? Mas ele teve destaque, ele junto à mídia, aí ele sai como vitorioso. Aí, embora, digamos, a taxa Selic, nesse ritmo que está caindo, não vai permitir recuperação da economia. Mas é interessante a maneira como você cria as fantasias e as narrativas. Né? Ontem o Globo ontem enalteceu de todo lado aí a vitória do Haddad, e uma das manchetes é que agora, com a queda de juros, as indústrias se preparam para a volta do financiamento. Mas que mané queda de juros? Quando você pega o custo médio aí para um financiamento, aí chega a 150% ao ano. Quando você pega o custo médio aí para uma empresa média de capital de giro, 40% ao ano. É interessante como que normaliza, ou seja, antes era 60%, agora é 40%, então caiu, continua inviabilizado. E a gente tem que levar em conta que o grande salto que a economia deu de 2004 a 2008 foi a questão do crédito. O crédito teve um papel central, fundamental no desempenho da economia. Né? E essa é uma ponta que está amarrada até a saída do... E daí você tem um ponto relevante, que depois que o crédito, que as taxas de juros caírem aí, não se mexe em spread é sagrado. A Dilma tentou mexer lá atrás e levou ferro. Mas depois que cair, leva um tempo para a recuperação da economia. E daí nós estamos chegando na véspera das eleições de 2000, as próximas eleições aí para presidente e para a Câmara. Se repetir o fenômeno bolsonarista aí das últimas eleições, ampliar mais ainda, digamos, a bancada BBB lá, não tem retorno para o país, nem esse pacto com o Supremo vai resolver. Né? Então, digamos, tem um fator timing aí que eu acho que não foi levado... Não é que não foi levado também, né? É que é tanta restrição também com que o governo Lula
assumiu aí, tanta restrição aí de militar golpista de um lado, máquina pública arrebentada do outro, bolsonarista infiltrado em tudo quanto é poro aí do setor público, né? Então, digamos, dentro das circunstâncias, o que a gente espera é que o Lula consiga engatar um discurso realmente capaz de despertar o ministério, mesmo aqueles aí que entraram em cota de partidos aí, para esse projeto de, até eu diria, salvação nacional aí, né? Não, eu acho que é isso aí mesmo que o Nassif falou. Acho que os dois grandes destaques foram mesmo o Dino, sobretudo naquilo que se refere ao embate, né, que foi travado com os bolsonaristas, e não à toa isso se refletiu na sabatina dele, né? É por isso que ele tinha virado ali a besta fera do bolsonarismo. Mas foi muito importante para o governo justamente delimitar o campo entre o que o governo tem responsabilidade de fazer, o que o governo efetivamente fez, quais são os valores que esse governo defende e o que é esse outro lado, né? Então, acho que o Dino teve esse papel de destaque, mas eu acho que o Haddad também, né? Eu acho que se a gente for pensar em termos mais concretos, né, de implementação de agenda, o Haddad foi o mais bem sucedido, né? Porque ele aprova o marco fiscal, ele aprova a reforma tributária, né? Ele consegue ali estabelecer uma relação com os segmentos do mercado que vão ser importantes para a continuidade da gestão dele, né? Eu sei que o Nassif tem aí uma série de ressalvas ao próprio conteúdo da política econômica, mas partindo do pressuposto que ele tinha ali uma política econômica e a levou adiante, ele foi muito bem sucedido nisso, né? E ele realmente a implementou. Acho que as mesmas dificuldades objetivas que eu apontei que existem na relação com o Congresso, um Congresso muito à direita, eu nem gosto de chamar de conservador, porque acho que tem conservadorismo no meio, mas tem reacionarismo no meio também, não é só conservadorismo, né? Mas o Congresso muito à direita e muito empoderado, que dificulta a vida do presidente nessa frente, eu acho que algo similar se encontra, por exemplo, na relação entre o Ministério da Fazenda e o Banco Central, né? Você tem ali um soldado do bolsonarismo, que é o Roberto Campos Neto, militando, né, por dificultar a vida do governo, né? Então, não dá muito para esperar que a razão sirva para persuadir esse cara. Não serve, esses caras não se persuadem com questões racionais, né? Eles, na realidade, estão ali numa disputa de poder e eles vão manter isso quanto derem. O fato de ter, pelo menos, começado a baixar a taxa de juros já me parece, um ganho para o Haddad desse ponto de vista. E, claro, a gente vai ter troca de guarda na presidência do Banco Central no segundo semestre do ano que vem. E aí a gente pode ter efetivamente uma alteração mais efetiva. Mas até lá, eu suponho, essa própria taxa de juros já vai ter caído mais um bocado. Então, talvez o novo presidente do Banco Central assumir vai ter muito mais a responsabilidade de manter a taxa de juros num patamar já mais baixo, eventualmente produzir alguma nova redução, dependendo do cenário, do que propriamente ser o responsável por isso, né? O que o Roberto Campos Neto está fazendo é, digamos, uma transição lenta, gradual, e eu não sei se segura, né, por uma taxa de juros mais baixa, mas que, enfim, está indo numa velocidade muito menor do que aquela que poderia ir. E acho que dentro desses limites, todos os objetivos que estão postos, o Haddad é realmente muito bem sucedido. Mas eu também destacaria a Marina Silva, né, que conseguiu ter aí resultados muito importantes na redução do desmatamento, em particular, né? Isso chama atenção. De novo, isso acontece. É bom lembrar que lá no primeiro governo Lula, ela já tinha sido responsável por uma redução muito grande do desmatamento. Isso se repete agora. Está certo que no ritmo que ia, era só não deixar o bicho correr solto que isso tenderia a cair. Mas me parece que é uma conquista muito importante, né? Essa que a Marina teve, porque também nós tivemos, no começo desse governo, uma corrida desses responsáveis pelo desmatamento para tentar fazer isso, continuar desmatando antes que, enfim, a situação realmente ficasse inviável para eles. Então, na realidade, essa redução tem que se dar levando em conta essa corrida pelo desmatamento que houve no início da gestão, quando ainda não se havia reequipado, reorganizado a área ambiental para poder efetivamente atuar nessa fiscalização. Então, eu acho que esses três ministros são ministros que efetivamente se destacaram, né? Acho que o Haddad, talvez no topo do pódio, o Dino em segundo, e a Marina em terceiro. Eu destacaria esses três ministros como os ministros de maior destaque. Vocês acham que a nomeação do Paulo Gonet Branco, vamos dizer assim, pacifica o ponto do Ministério Público, ou seja, o Ministério Público deixa de ser esse problema corporativo de ação voluntariosa que foi ao longo desse tempo? Olha, é possível, essa é a intenção, né?
Até o discurso que o Lula faz na posse do Paulo Gonet Branco é um discurso que vai no sentido de chamar o Ministério Público a essa sensatez, vamos dizer assim. Nem ser, né, um indivíduo leniente, cúmplice de crimes, como era o caso do Aras, que simplesmente prevaricava, não cumpria seu papel de procurador, nem ser, evidentemente, um louco furioso, né, como foi lá atrás o Janot, que resolveu, né, ser o mais lava-jatista dos lava-jatistas e atuar de forma a inviabilizar o governo, né, fazendo aí pirotecnia, produzindo, na realidade, uma lógica persecutória, que não é a da persecução penal no sentido devido, né, mas é a de demonização da própria atividade política, da atividade de governo, que a gente sabe no que deu, né? Deu um prejuízo brutal para o país, deu no desmonte de áreas importantes da economia, deu num golpe profundo na democracia que permitiu a emergência do bolsonarismo e deu espaço para essa extrema-direita. Então, me parece que existe aí um ponto intermédio, né, entre essa pirotecnia translocada do Janot e essa complexidade criminosa do Aras, que é cumprir as tarefas que realmente cabem ao Ministério Público, né? Não ser subordinado ao governo do dia, mas também não ser inimigo declarado do governo do dia. Enfim, agir dentro do que a lei prevê para aquilo que deve ser a atuação do Ministério Público. Enfim, ele parece ser alguém com maior preocupação de ter essa sensatez. Vamos ver como é que essa coisa efetivamente vai funcionar. E acho também que, nesse sentido, sair daquela armadilha corporativa da lista tríplice da Associação Nacional dos Procuradores da República é muito importante. Por quê? Porque aquilo ali não é algo previsto em lei. Eles criaram esse negócio, o próprio Lula e a Dilma, né, seguiram essa lista nos seus 2 primeiros governos, pensando ali que estavam dando autonomia operacional ao Ministério Público. A gente sabe no que isso se converteu, numa captura corporativa da Procuradoria-Geral da República e também nessa atuação, né, predatória que uma figura como o Janot teve. Claro que a gente pode discutir formas melhores dessa indicação acontecer, ou talvez até algumas formas de aprimorar essa relação entre o Executivo e a PGR. Por exemplo, não permitindo a recondução do PGR. Se você tem um PGR que é indicado, mas não pode ser reconduzido, ele vai ter uma postura mais independente, porque não vai ter ali alimentando a sua recondução como objetivo, querendo agradar o governo. E nem poder ser indicado por Supremo, que a gente sabe que é uma coisa também, a cenoura que o Bolsonaro usava, né, para sinalizar para o Aras. Ele não poder ter nenhuma dessas possibilidades, nem ser indicado ao Supremo ou a qualquer outro tribunal superior, nem ser indicado a recondução na PGR. Porque se você tem isso, o procurador age com mais independência, mas, ao mesmo tempo, ele não ser necessariamente indicado dentro de uma lista corporativa. E veja, de uma parte da corporação do Ministério Público. Né? Não é todo o Ministério Público Federal que está na NPR. São os procuradores da República, mas você tem procurador no Tribunal de Contas, você tem o Ministério Público do Trabalho, tudo isso na órbita federal, que não tinha representação ali. Então, isso tudo precisa ser olhado com atenção. Então, acho que sim, a escolha do Gonet pode ser um passo na direção certa em relação a essa correção de rota da PGR. Só para lembrar aqui, numa das listas tríplices aí, o primeiro era o Janot, a segunda era a Ela Vieco, que era uma figura referencial aí. A Ela Vieco e a Dilma insistiu no Janot, o próprio Lula, por indicação do Eugênio Aragão. Por quê? Porque o pessoal não, se tem um negócio na física aí que diz o seguinte: quando você muda uma partícula, é um outro corpo. E não tem nada mais exemplificativo aí desse princípio físico do que o sujeito antes e depois do cargo. E é gozado que o Lula conhecia isso, porque o Lula, quando fez carreira de líder metalúrgico, quando ele saía e entrava um sucessor, ele nem aparecia lá, porque sabia que o sujeito sentou na cadeira, é rei. Né? E quando você pega, por exemplo, no Supremo, o grande... Até hoje, você pega o pessoal do Grupo Prerrogativas, o grande guru deles aí foi... É um advogado lá de Brasília que morreu aí, como é que ele chama, gente? Mas que indicou todos eles. O Celso Antônio Bandeira de Mello, o doutor Celso, grande... Sigmaringa. O Celso, grande figura, aí ajudou, e comparado. Vivo, hein? Está vivo, né? Você falou que morreu, eu fiquei preocupado. Não, o que morreu foi o Sigmaringa. Maringa, sim. Não, o doutor Celso está... Mas e é gozado que daí você entra nesse campo jurídico, os sistemas de avaliação
internos lá são piores que os jornalísticos. Para o jornalístico, o cara escreve, Eu lembro quando entrou o Barroso, grande constitucionalista. Grande constitucionalista. Daí quando você vai ver a obra dos grandes Ferraioli, dos grandes constitucionalistas, os caras têm um baita conhecimento de sociologia, de política, de ciência. Quando você vai ver a obra do Barroso, é orelha de livro de brasilianistas, né? Eu lembro uma vez, até o doutor Celso falando ele estava em casa lá e ele falando do Fux lá, pois é, o Fux, que decepção, porque eu fui num jantar lá em homenagem a ele, feito por uma pessoa do Rio de Janeiro, simpático. Eu falei, doutor Celso, quem que era a pessoa? Daí ele falou o nome da pessoa, meu conhecido. Doutor Celso, é o maior lobista do Rio de Janeiro. Ah, é? Mas tão simpático assim? Doutor Celso, característica do lobista é ser simpático. Então, eu acho que o próprio judiciário estava desarmado. Essas figuras referenciais estavam desarmadas em relação ao poder desestabilizador e a capacidade que teriam os ministros de resistir às ondas das ruas. O Roosevelt, quando ia indicar alguém para a Suprema Corte, ele levava para passar uns dias lá na casa dele, lá no final de semana, para julgar o caráter da pessoa. O caráter da pessoa e da esposa do sujeito também. Porque a única coisa que garante a continuidade que o sujeito não vai mudar é o caráter. Agora, como é que você avalia? Não tem teste de caráter. Você tem teste até de notório saber, mas não tem de caráter, né? Então, digamos, e todo esse processo de indicação de PGR e de Supremo foi feito, é que nem um avião que você faz, o avião só voa em céu de brigadeiro. Tá, e se tiver uma tempestade? Nós não preparamos ele para tempestade. Então, digamos, o grande erro do PT, que poderia ter sido consertado depois do Mensalão, porque o Mensalão revelou todo o descalabro que era um procurador-geral acompliciado com o Joaquim Barbosa, que manipularam ostensivamente provas, mas vergonhosamente, com a mídia endossando, os tais 75 milhões da Visanet, que nunca foram desviados, nunca. Na época, eu conversava com o diretor do Banco do Brasil, que não gostava do Pisolato. O Pisolato ele era inconveniente mesmo. Mas ele falava, gente, é impossível, primeiro, na Visanet é um conjunto de grupos, nem aqui no Banco do Brasil ele consegue fazer nada sozinho. E segundo ponto, para poder dar baixa como despesa no balanço, tinha que comprovar que a despesa foi efetuada. E eles contrataram um escritório de São Paulo grande aqui, que tinha um relatório comprovando que tudo foi aplicado. Mas eles queriam de todo jeito criminalizar. Daí inventaram a história. E por que a Visanet? Porque era uma maneira de tentar transformar uma acusação pessoal em algo de governo. Daí tentaram criminalizar outras coisas. Não, bônus de veiculação. A sacanagem estava no bônus de veiculação. Porque o Marcos Valério tinha recebido muito dinheiro lá. Daí descobre que quem paga bônus de veiculação são os veículos. Daí recuaram. Então fala, então quem abastecia o Marcos Valério era o Daniel Dantas. O Daniel Dantas foge da história, sai, não entra na história. Eu nem sei também por quê. Tiraram. Porque a mídia tirou, né? E o Antônio Fernando de Souza, que era o procurador-geral, se aposenta, vai trabalhar no escritório que ele já tinha, e recebe todas aquelas ações individuais de ações da Brasil Telecom, caem no escritório dele. Agora, tudo isso escancarado, e por quê? Porque a imprensa estava inteirinha escondendo isso. A gente dava. Deixa eu só contar um episódio. Eu fui na coletiva quando esse escritório de contabilidade, que é um escritório grande de São Paulo, ligado aos tucanos, inclusive, os donos, nada de petistas, nada de nenhuma relação em Minas Gerais, conseguiram reunir 96% das notas fiscais das agências do Marcos Valério, comprovando o pagamento, rastrear tudo. O que sobrou? Coisas menores que eles não conseguiram provar. Dessa quantidade, cerca de 40%, 50% foi para a Globo. Pagamento de veiculação. Globo e Abril, que eram os maiores. Aí. E aí estavam lá um repórter da revista Época, da Globo, e um jornalista do Globo, e o jornalista do G1. Todos desinteressados, saíram notinhas, quer dizer, a própria Globo
teria sido uma espécie de testemunha a favor do governo. Era isso. Bastava olhar as contas da Globo. Então, sim, essa história, mas virou assim, esse poder das corporações que acabou sendo um erro do PT, né? Não foi só no Ministério Público, mas em outras instâncias eles recorreram à história da lista tríplice, achando que ia valorizar o funcionalismo público, e, na verdade, deram um poder paralelo às corporações, e esse mal se instalou no Brasil até recentemente. O Janot era uma coisa... Quando teve a posse da Dilma, eu fui com a Eugênia para o almoço lá, e, por coincidência, 2 dias antes, teve um jantar aqui de juristas aqui em São Paulo, e o Juarez Tavares, o grande Juarez Tavares, que é um dos maiores criminalistas brasileiros, ex-procurador e tudo, me falou de uma operação que ocorrera no Rio de Janeiro, era a Operação Norberto, que eles dão uma batida, os procuradores dão uma batida num escritório de doleiro e acham em cima da mesa um contrato que era da família do Aécio. Da família do Aécio com uma offshore lá das Antilhas, lá, para aplicar na Suíça. E eles pegaram aquilo, fizeram a denúncia, encaminharam, e o antecessor do Janot, como é que ele chamava lá? O Gurgel. O Gurgel engavetou. Depois entrou o Janot. Daí, no dia do jantar, eu estava com a Eugênia numa mesa lá sozinho, o Janot estava sozinho, daí chamou a gente lá para sentar lá. E daí a Eugênia reclamando, tinha dado uma entrevista e manipularam a entrevista. Daí o Janot olha para mim com aquele ar de nós, os experientes, né? Fala, nós temos experiência, sabemos que não se pode confiar cegamente na mídia. Eu falei, Janot, a propósito, e a Operação Norberto, quando é que você vai tirar da gaveta aí? Não estou sabendo. Como não? Aquela que pega o Aécio Neves e a família toda aí, que está na gaveta desde não sei quando aí. Inclusive, quem tocou foram os seus procuradores de confiança aqui, que era o Marcelo Miller e outros. Até abril eu vou tirar da gaveta. Tirou nada. Lembramos também o episódio Mossack Fonseca. Mais vergonhoso ainda. Esse muito vergonhoso. Quer dizer, acharam que ia pegar o PT, pegaram a Globo, e do dia para a noite é o único caso em que detidos pela Lava Jato foram soltos do nada, sem nenhuma explicação maior. Não sofreram nenhuma consequência, foram embora para casa. 24 horas. Teve o caso da FIFA, que houve uma investigação. Da FIFA não, da CBF aqui. Que houve uma investigação que pegava a Globo. Quando a Suíça começa a investigar, eles pedem o material e uma juíza de primeira instância proíbe a saída. E o Ministério Público não faz nada. Daí o Ministério Público da Suíça levanta a corrupção no Campeonato Brasileiro, porque um dos cúmplices lá era o ex-presidente do Barcelona. Daí tem uma pressão para eles mandarem material para cá. Mandaram o material. Onde está esse material? Está escondido em alguma procuradoria do interior do Rio de Janeiro lá. Ou seja, esse negócio de você permitir a votação interna e a politização do Ministério Público legou isso aí tudo, né? Essa destruição da engenharia nacional. E foi proposital, né? Eu lembro que a gente berrava. Puta vida, eu vi uma vez aqui numa coletiva, das poucas coletivas que colocavam imprensa alternativa lá, e daí eu falei, gente, mas vem cá, em qualquer lugar você prende, não é a pessoa jurídica que comete o crime. Você prende o executivo e poupa a pessoa jurídica. Daí um velho conhecido nosso lá repete o mantra lá daquele Carlos Frederico, o Boquinha lá, aquele grisalho. Não, mas que é diferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é empresa de capital aberto, aqui é empresa de família. Eu falei, fulano, empresa de família não pode ser vendida, pô. Ou seja, aplica uma multa no executivo, no dono. Se ele puder pagar, ele paga. Se não puder, vende a empresa e paga a multa, mas a empresa fica preservada. Né? Mas ali não tinha jeito. Né? Aí você vê o preço do subdesenvolvimento, que é a facilidade com que todos esses conceitos a falta de respeito pela produção, a falta de respeito pelo emprego, né? Ali mostrou, na prática, um ponto aqui. O que vocês acham aí, começando pelo Couto, que eu estava assistindo aqui, o Couto está aí, né? Está acordado. Eu estou aqui, eu estava ouvindo, eu estou aprendendo aqui. Desculpa que eu falei muito.
Não, não é você não, ficamos eu e você aqui conversando. Não, mas eu escuto. O que faltou? Quer dizer, qual foi a área que faltou ali uma ação mais efetiva? Eu venho à cabeça aqui segurança, por tudo que vinha acontecendo, um certo escalado. Ano passado a gente teve no Brasil, recordista mundial de homicídios, e a gente teve esse problema na Bahia, Rio de Janeiro e tal. Eu destacaria segurança, mas Couto e Nassif, começando pelo Couto. Qual foi o ponto fraco? Eu acompanharia você. Eu acho que foi segurança, né? E é curioso, porque ao mesmo tempo que a gente viu um destaque muito grande para o Flávio Dino no Ministério da Justiça, ele não se deu nessa questão específica, ele se deu muito mais no embate político que ele trava na defesa do Estado Democrático de Direito, né, na contraposição à extrema-direita bolsonarista, do que propriamente na solução de um problema grave que está sob a jurisdição do seu ministério, que é o problema da segurança. Claro, a gente sabe que boa parte disso tem a ver com competências estaduais. É deles que são as polícias militar, a polícia civil, que são responsáveis tanto pelo policiamento extensivo como pelas investigações, mas o governo podia ter sido mais proativo nisso, podia ter ali uma agenda para fazer esse negócio andar. E acho que realmente deixou muito a dever nessa seara. É uma área que a gente sabe que, mesmo que você tenha muitos pesquisadores que são referência disso do campo progressista, parece que os governos progressistas, por sua vez, têm dificuldade de fazer avançar essa agenda. Né? E ainda com uma situação ali que é uma pedra no sapato, que é o fato de que hoje o estado mais problemático da federação no que se refere à segurança é um estado governado pelo PT há 20 anos, que é o estado da Bahia. Né? Os 16 anos aí de... Não chega a 20 anos, né? Eu estou exagerando, mas 17 anos vai para 20 anos. Né? Os 16 anos aí de Jacques Wagner e Rui Costa, e agora mais o Jerônimo, né, que assumiu aí a governadoria no começo do ano. E aí, digamos, esse embate que poderia haver, esse contraponto da política pública federal na área de segurança com os governos estaduais, ela fica meio, digamos, fica num canto do ringue, né? Porque, afinal de contas, como é que vai lidar justamente com o estado problemático de alguém que é oriundo do chefe da Casa Civil, do líder do governo no Senado, de um estado que é vitrine para as gestões petistas? Então, é realmente uma coisa muito complicada. Eu não creio que haja alguma outra área em que a gente poderia destacar, digamos, algo tão problemático como nessa. Eu acho que as outras áreas avançaram bem. Você tem uma política, como eu já falei no começo, de reconstrução, e acho que as áreas foram reconstruídas ao longo desse período, né, dentro dos limites objetivos compostos. Acho que o governo se saiu bem nessas várias frentes, mas acho que realmente na questão da segurança ele deixou bastante a desejar. Gozado que você tem um modelo que já está desenhado, que é copiado do SUS, né? Fazer uma integração com autonomia, tudo. E é interessante que na época da Copa do Mundo foi montado um sistema que funcionou brilhantemente. E daí a gente achava, não, essa experiência da Copa do Mundo vai ser levada adiante aí pelo governo. Mas nós tínhamos um ministro da Justiça lá, que o cara mais simpático e mais inepto que eu já vi para a área pública é o Zé Eduardo Cardoso, né? É o Zé Eduardo Cardoso. Eu lembro que a gente pressionava lá, porque você tinha um modelo de Pernambuco, com o Eduardo como é que chamava o governador lá que morreu lá? O Eduardo Campos. O Eduardo Campos montou um modelo fantástico lá. Ele tinha aquelas salas de situação, muitas estatísticas lá, e ele juntava o pessoal de segurança, o pessoal de assistência social, o pessoal de educação, o pessoal fazia avaliação dos problemas nos diversos setores lá e tentava fazer uma ação conjunta embora não tenha conseguido reduzir a criminalidade em Recife, né? Mas daí a única coisa que o Zé Eduardo fez aí na época foi tentar um modelo em Fortaleza, uma coisa assim. E o Zé Eduardo não é. O Zé Eduardo pode ser um brilhante advogado aí, mas é o homem público mais inepto que eu já vi. Não tem paralelo, né? Bem intencionado, tão bem intencionado que ele não quer fazer nada para não dar errado. Mas então foi isso, né? O Tasso Genro tentou, num certo momento também, aí, porque você tem que ter integração de banco de dados, e é gozado. Quando você pega Minas Gerais, no período do Pimentel, a Polícia Militar montou um modelo fantástico lá. Um modelo em que você tem porque a Polícia Militar tem que ter policiamento de proximidade. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um mapeamento das áreas mais
complicadas nas grandes cidades e colocavam lá uma viatura da polícia ligada pela internet com base de dados, com banco de dados. Os policiais batiam ponto lá de tal maneira a criar ligações com o ambiente lá para ter informações e tudo, e o crime organizado era combatido através de inteligência policial. Vamos pegar São Paulo aqui, essa porcaria desse comandante da Polícia Militar. Está acontecendo a mesma coisa que ocorreu no período do Alckmin. Está falando do secretário de Segurança, né? Secretário de Segurança. A mesma coisa que ocorreu no período do Alckmin com aquele assassino lá que comandou o Saulo. Eu fui assaltado, meu celular, na Paulista com Augusta. Paulista com Augusta ao meio-dia. E por que havia assalto para todo lado? Na época a gente investigou por que havia assalto. Porque você tem todo um processo de receptador, que são as lojinhas aí que compram os celulares usados. O que está acontecendo hoje? São bons para fazer massacre, sair matando para todo lado, mas explodiram os roubos aí de celulares. E os caras são incapazes de montar uma estratégia em cima dessa estrutura de receptadores, né? Então, digamos, tem muita ciência. Aí você tem aqui, a Polícia Militar em São Paulo tem pessoas de alto nível, tem parcerias com a FESP, com a Fundação Escola de Sociologia e Política, mas duas coisas que eles me falavam na época lá. Primeiro, quando o governador estimula a violência, acabou. O Alckmin era um que falava também que bandido bom era bandido morto. Não chegou aos pés, obviamente, do Dória aí, que dizia que policial que matasse qualquer bandido teria defesa defesa judicial do Estado e nem do Tarcísio, né? Mas digamos que a Polícia Militar é muito melhor do que os governadores que as governaram, aqui em São Paulo, estou falando, nas últimas décadas aí. Sabe? Bem, a gente obviamente tinha muitos temas para tratar, mas chegamos aqui ao final desse programa, o último programa do ano, lembrando que o Política na Veia é uma parceria da revista Carta Capital, da TV GGN, do Fora da Política Não Há Salvação. A programação continua em todos esses canais, acompanhem, assinem, curtam, distribuam, e eu desejo a todo mundo aí um excelente fim de ano, que 2024 a gente continue nessa toada. Não sei se vai ser possível ir mais rápido, mas que pelo menos a gente continue num caminho de melhora, de uma perspectiva melhor para todo mundo. Tanto o Nassif quanto o Couto aqui lembraram nesse fim de programa que há um certo otimismo no Brasil, assim, ligeiro, mas a gente está captando aí nas pesquisas, houve uma melhora do emprego, melhora da renda, os consumidores estão mais otimistas, uma parte do empresariado mais otimista. Vamos ver se isso ajuda o Brasil a achar esse caminho. Então, minha gente, Nassif e Couto, o que eu posso dizer? Foi, obviamente, uma honra ter dividido esse programa com vocês ao longo desse ano. Todos nós. Só lembrando uma coisa que me falaram uma vez aí, um país que tem uma música tão rica como essa não pode não dar certo, né? Sem dúvida nenhuma. Se bem que vocês, desculpe, vocês estão presos ao passado. O Brasil, já disse para vocês, já virou uma música sertaneja. Vocês estão ainda apegados ao passado. Não existe, mas esse Brasil não existe, acabou. Olha, mas tem coisa boa surgindo aí, né? Eu vou até citar um que eu fui no show esses dias ali na Sala São Paulo, da Orquestra Jazz Sinfônica com ele, que é um garoto muito jovem, talentoso. É o Zé Ibarra. É quem? Zé Ibarra. Zé Ibarra, que ele tem uma banda, Bala Desejo. Acabou, né? Acompanhou a banda? Eu acho que talvez eles voltem a se reunir, eu não sei exatamente, sim. Mas ele tem acompanhado muito o Milton, acompanhou, né, o Milton Nascimento nas duas últimas turnês que ele fez, a de encerramento e uma anterior. É alguém visto aí de maneira muito positiva pelos grandes aí monstros sagrados da MPB, e é um garoto de 20 e poucos anos, assim, mas de um talento absurdo, tanto do ponto de vista como instrumentista, como cantor, como compositor. Eu acho que tem coisa nova surgindo, muito boa. Estou citando o Zé Ibarra porque tive no show recente e fiquei muito bem impressionado. Olha, eu acompanho a música brasileira há 50 anos, eu nunca vi uma jovem geração instrumental tão craque que nem agora. E quem quiser ouvir boa música, a gente vai fazer um Bota Fora no sábado, lá no Pirabar, na Avenida Wizard, a partir das 2h. Avenida não, Rua Wizard. A Rua Wizard, na Vila Madalena. Pode ser que um dia vire avenida, mas por enquanto é rua. Quando o Nassif for prefeito, vai virar avenida. Exatamente. Não, eu vou tomar.
Eu vou torcer para não mudar nada. Vai fazer um calçadão ali. Oxalá, eu acredito em vocês que acompanham isso com muito mais atenção do que eu. Assim, eu acho que a gente já vive há algum tempo uma disputa entre o Brasil ou virar a Paulistânia, né? A sensação que eu tenho é que, às vezes, a Paulistânia avança desbragadamente para uma nova realidade, uma bandeira com a Bíblia, como tem na Costa Rica, e a música sertaneja como tema, mas vocês estão me dizendo, eu confio em vocês cegamente. Pessoal, Nassif, Couto, até o ano que vem. Até o ano que vem, gente, até o ano que vem. Sérgio, Nassif, todo mundo aí que acompanhou Política na Veia esse ano, para o Cacá, que está aqui sempre resolvendo nossos problemas ali nos bastidores, e que o pessoal não conhece a barba dele, mas ele está ali olhando para a gente. E até o ano que vem. Se estivesse na Palestina, ele ia ser preso lá. Bem, corria esse risco, né? Chefe do Hamas. Um abração, gente. Um abraço, tudo de bom. Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.